Olha lá, tá gravando. Então, vou passar um traço aqui para a gente analisar agora o exemplo do Ávila. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tinha colocado em verde ali a palavra exemplo, e isso aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui, voltando aqui para o livro do Geraldo Ávila, exemplo 4. Esse aqui valeria a pena a gente deixar anotado na lousa ali, né? Exemplo 3, capítulo 6, página 67. Esse que a gente acabou de estudar. Exemplo 3, cap 6, página 67, do Elon. Tá? Agora, esse que a gente vai ver é 4.22, página 119 do Ávila. Exemplo, 4.22, página 119, Ávila. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem aqui o seguinte. Olha a função que ele define. A partir de uma sequência, Rn, que é menos 1 sobre n, né, seja Rn igual a menos 1 sobre n, vírgula, uma sequência. Tá? Ainda não é a função. Como é que você define a função? A função que ele quer estudar é f de x igual somatório Rn menor que x, Rn menor, calma aí, deixa eu melhorar esse somatório aqui. Rn menor que x, 1 sobre n ao quadrado. Olha só, como que a gente tem que entender isso aqui? Essa somatória estende-se a todos os índices n. Quais são os n's que você vai somar aqui? De 1 até infinito? De quanto até quanto? Esses n's que você tem que somar aqui são todos os n's tais que Rn é menor que x. Então, olha só que curioso. Se eu colocar um valor de x, que seja... Olha bem quem é a Rn, ela é menos 1 sobre n, ela é toda negativa. Você pode até ver no gráfico que ele fez aqui embaixo, ó. Aqui você vê os valores de Rn. Menos 1, menos meio, menos 1/3, menos 1/4, quer dizer, ela é toda negativa aqui. Então, se eu colocar para x um valor maior ou igual que 0, todos os Rn's vão estar para baixo do x positivo. Né? Inclusive se for x igual a 0. Né? Todos os Rn vão estar para baixo. Então, nesse caso de x0 ou x maior que 0, você vai somar todos os n's, de 1 até infinito. Né? Então, já vou até colocar aqui na lousa. Se, de acordo com a definição, x for maior ou igual que 0, então a Rn, que nada mais é do que menos 1 sobre n, quer dizer, é sempre menor que 0, vai ser menor ou igual, porque o x pode ser também igual, a x. Tá? Está sempre para baixo do 0 e o x está para cima ou igual a 0. Ou seja, isso implica que x, ou seja, deixa eu escrever melhor aqui, 2 pontos. X maior ou igual que 0 implica que Rn está menor que x para todo n pertencente a naturais. Então, o que implica que a f de x, desse x maior ou igual que 0, vai ser igual toda a somatória, de 1 até infinito. Somatória. E a gente já estudou, no caso ele pegou 1 sobre n ao quadrado, poderia ter pego 1 sobre n ao cubo, poderia ter pego 1 sobre 2 elevado a n. Claro que você tem que pegar uma série que converge aqui para montar essa função, né? Senão, aí não vai dar função. Você joga lá um número maior ou igual que 0, f de 1. Aí dá uma série, aí você tem que somar todos os n's no f de 1, como é o caso aqui. Aí dá uma série que diverge. O cara coloca a série harmônica aqui. Aí não dá função, né? Porque a função é f de 1. O 1 teria que estar fora do domínio da função, então. Né? Mas, evidentemente, ele está pensando isso aqui, ele não escreveu. Mas eu suponho que ele está pensando isso aqui como uma função de R, que nem é do exemplo anterior. Né? Que nem é do exemplo anterior. Vou deixar até anotado aqui. Então, você pode jogar qualquer número x aqui, que tem que dar certo. Então, essa série aqui não pode divergir. F, 2 pontos, de R em R.
Tá aqui, ó. F dois pontos de R em R. Tá? Então, voltando aqui. Se x maior ou igual que zero, então Rn é igual a menos 1 sobre n, que é menor que zero, que é menor ou igual que x. Ou seja, para todo x maior ou igual que zero, 0, 1, 2, 3, qualquer número natural, por exemplo, π, raiz de 2, qualquer número positivo ou zero, a função vai ser a somatória de n igual a 1, quer dizer, vai ser uma função constante, vai dar sempre igual. N igual a 1 até infinito, 1 sobre n ao quadrado. Alguém se lembra quanto que dá isso aqui? Resultado belíssimo, né, que a gente comentou muitas aulas atrás, a gente comentou, π quadrado sobre 6. Né? Então, essa função, para x maior ou igual que zero, ela é constante, igual a π quadrado sobre 6. Agora, ela também vai ser constante se x for menor do que menos 1, porque o menor valor, ele até comenta aqui, ó, se x for menor ou igual que menos 1, a Rn não vai conseguir ser menor do que x. Porque o menor valor que tem de Rn é quando n é igual a 1, que vai dar menos 1. Depois ela vai subindo. Menos 1, menos meio, menos 1 terço, menos 1 quarto. Então, se você colocar menos 1 no x, já não dá nenhum Rn menor que menos 1. Se você colocar menor ainda que menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante, também não vai dar nenhum valor de Rn menor. Então, que n que você vai somar? Bom, ele diz que você só pode somar os n's quando o Rn é menor que x. Se não tem nenhum Rn menor que x, tu não soma n nenhum, e o resultado da função é zero, porque você não somou nada. Então, f de x é igual a zero para todo x menor ou igual que 1. Né? Vale a pena a gente explicar isso aqui também. Quer dizer, os valores que vão ficar, que não vai ser nem zero, nem π ao quadrado sobre 6, são os valores que vão estar entre o menos 1 e o zero. De 0 para cima, é constante π ao quadrado sobre 6. De menos 1 para baixo, é constante igual a zero. E entre os dois, entre o menos 1 e o zero, a gente vê que forma essa escadinha aqui, certo? Mas a gente já vai discutir essa escadinha. Antes, vamos escrever esse aqui, né? Se x, então vamos lá. Se x for menor ou igual que menos 1, então a Rn, que é igual a menos 1 sobre n, Rn, que é igual a menos 1 sobre n, ela vai ser maior. Ela vai ser maior ou igual, que é o contrário de menor, né? Qual que é a negação do menor? É um maior ou igual. Só que você queria que ela fosse menor, não maior ou igual, que é justamente o oposto. Né? Então, se x for menor ou igual a menos 1, então, como ainda tem o caso máximo aqui de menos 1, pode ser que ela dê igual no primeiro termo, né? Ou, então, maior. Se você pegar menos 2, menos 3, qualquer valor menor que menos 1, a Rn é inteira maior. Então, a Rn é maior ou igual que x para todo n, pertencente a naturais. Ou seja, dois pontos. X menor ou igual que menos 1 implica, x menor ou igual que menos 1 implica Rn maior ou igual que x para todo n pertencente aos naturais. Implica, então, que você não vai somar ninguém aqui, porque para você somar algum n aqui, o Rn não tem que estar maior ou igual, ele tem que estar menor. Mas só que todos são ser maior ou igual. Então, para todo n. Então, resultado, isso implica que a f de x é igual a zero, nesse caso. 0 para x menor ou igual que 1, π quadrado sobre 6 para x maior ou igual que 0. E entre o 0 e entre o menos 1 e 0, o que, que acontece? Bom, aí vamos ver o que, que ele fala aqui. Agora, caso tenhamos 0 menor, quer dizer, o x entre 0, entre menos 1 e 0, aí nesse caso a gente tem que analisar. Né? Aí olha só o que, que analisa aqui. Se x estiver entre menos 1 e menos meio, olha só, note que a R1 é menos 1. Lembra que a Rn é menos 1 sobre n, não é uma fórmula tão difícil assim da gente calcular. Então,
para n igual a 1, isso aqui dá menos 1. Se o x estiver maior que menos 1, como eu já falei aqui, que é o caso que a gente vai pegar, mas menor ou igual a menos meio, o único Rn que está menor que esse x é o primeiro, é o R1 que dá menos 1. Né? Porque o R2 já vai dar menos meio. Então, se você parar o x deixando ele no máximo até menos meio, o R2 não chega a ser menor do que menos meio. Ele é igual a menos meio. Tá? Então, nesse intervalo aqui, o único Rn que vai estar para baixo do x é o menos 1. É o que, dá para você ver visualmente isso. Quer dizer, se eu pegar um x bola aberta aqui, o x bola aberta aqui, bola fechada aqui, colocar o x em qualquer ponto aqui, entre essa bola aberta e essa bola fechada, o único valor de Rn que vai estar para baixo do x vai ser o menos 1. Então, o único n que eu vou somar é o 1. Vai dar 1 sobre 1 ao quadrado, que é 1. Então, f de x é igual a 1, nesse caso. Tá? E quer dizer, não é nem 0, nem π ao quadrado sobre 6. Pegou um valor intermediário. Né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. X entre menos 1 e menor ou igual que menos meio implica apenas o R1 menor do que x, que implica que a f de x vai dar apenas o primeiro termo ali de somatório, 1 sobre 1 ao quadrado, que é igual a 1. Agora, qual que seria o próximo intervalo? De menos meio até menos 1/3. Se o x estiver maior que menos meio, opa, então já ficou o menos 1 e o menos meio para baixo. Mas menor ou igual que menos 1/3, aí você já tem R1, R2. Os dois estão para baixo do x. Aí o seu f, o seu somatório lá que define o f de x, tu já vai somar dois valores de n. Vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. 1 mais 1/4, que é igual a 5 quartos. Certo? Então, é o que você está vendo. Né? Já é um pouco maior do que 1. Tanto que o gráfico aqui, ó, como é que ele fez, ó. 1 aqui nesse trecho, só que ele fez um gráfico meio... Ele deveria ter parado aqui, né? Não ter prolongado a reta até aqui. Parado aqui, faz um pontilhado, aí nesse trecho de menos meio até menos 1/3, pum, dá esse outro platô, que vai ser justamente os 5 quartos que eu acabei de falar. Depois, entre menos 1/3 e menos 1/4, outro platôzinho, e vai dando esses platôzinhos, tá certo? Olha lá, ele falou também do menos 1/3 até menos 1/4, olha lá. 1 mais 1/4 mais 1/9. Tá? Então, nesse caso aqui eu já escrevi. Aí o próximo seria menos 1/3 menor que x, menor ou igual que menos 1/4. Isso implica que o R1, o R2 e o R3 vão estar menor do que x. Então, você vai somar no somatório lá n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Isso implica que o seu f de x vai ser igual a 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, que é igual 1 mais 1/4 mais 1/9. 36 mais 4, não, desculpa, 36 mais 9, 45, mais 4, 49. Eu acho que dá, se eu não estiver errando a conta, 49 sobre 36, maior que 1 também. Tá? E maior que 5 quartos? Com certeza, né? Porque 5, para dar 36 aqui, você teria que multiplicar por 9. Se você multiplicar por 9 em cima, vai dar 45 sobre 36. Aqui está 49 sobre 36. Então, esse está maior do que esse, e esse está maior do que 1. E 1 é maior do que 0, que é o que vinha antes. Para baixo de menos 1, a função dava 0. Né? Então, resultado, a gente está vendo aparecer diante de nós uma função monótona não decrescente. Não dá para dizer que ela é crescente, porque ela tem esses platôs, onde a função fica constante, então não fica estritamente crescente, mas ela é uma função monótona não decrescente. Tá? E logo, vamos concluir então, logo, f é monótona, no caso, entre parênteses, não decrescente, vírgula, limitada. Por que limitada?
porque dá para a gente afirmar que essa f de x ela está entre 0 e π² sobre 6, ela está limitada. Isso, vírgula, para todo x pertencente a R. Tá? E possui infinitas descontinuidades. Por quê? Porque eu não vou provar aqui, mas ele até fala, deixamos a cargo do leitor, né, verificar e tal. Dá para a gente ver, sem ter que fazer grandes demonstrações aqui, que toda vez que você chega num valor do tipo menos 1 sobre n, você tem um salto. Tá? Você tem um salto. E, portanto, você tem uma descontinuidade. Né? E você vai ter quantos saltos? Bom, depende de quantos números do tipo menos 1 sobre n você tem. E quantos números do tipo menos 1 sobre n você tem? Infinitos. Se você deixar n indo para todos os naturais, você vai ter... Nunca vai acabar esses menos 1 sobre n. Então, agora, são enumeráveis. Né? F de n igual a menos 1 sobre n. É uma função dos naturais no menos 1 sobre n. É uma sequência. Né? Então, é um número infinito, enumerável de descontinuidades. Todas do tipo salto. Quer dizer, certinho como tinha sido falado no teorema anterior. Né? Função monótona limitada, definida no intervalo, mesmo que seja limitada, ela vai ter, no máximo, uma quantidade infinita de descontinuidades e todas do tipo salto. É o exemplo que ele está dando, que ele está mostrando para vocês aqui. Tá? Bom, então deixa eu terminar de escrever isso aqui. E possui ou tem descontinuidades nos pontos x igual a Rn, que é igual a menos 1 sobre n. Né? Tem um detalhe aqui também, que é o seguinte, e no zero, né? E no zero. O zero não é da forma menos 1 sobre n, mas ele fala aqui que o limite para x tendendo a zero pela esquerda, essa é uma coisa interessante, né? O limite para x tendendo a zero pela esquerda é a somatória de 1 até infinito, 1 sobre n ao quadrado, que é o valor, é também o limite para x tendendo a zero pela direita, porque a gente viu que para todo x maior ou igual que zero, cadê? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no zero parece que não há descontinuidade, né? Porque f de zero é, cadê aqui, ó? F de zero, para x maior ou igual que zero, f de zero é somatória de 1 até infinito, 1 sobre n ao quadrado, e para todo x maior que zero também é a mesma coisa. Então, o limite para x tendendo a zero pela direita é igual ao limite para x tendendo a zero pela esquerda, pelo que ele está dizendo ali, que é igual à própria f de zero. Então, ela não tem descontinuidade no zero. Tá? Mas deixamos para o leitor, e eu deixo para os alunos aí. Não vou provar isso aqui, estou só comentando com vocês, tá certo? Então, realmente, a frase que eu estou escrevendo está correta. Ela tem descontinuidades nos pontos da forma Rn igual a menos 1 sobre n. Ou seja, infinitas, enumeráveis, vamos escrever melhor isso aqui, ou seja, o conjunto de descontinuidade, o conjunto dos pontos de descontinuidade é infinito, vírgula, mais enumerável. Porém enumerável. Enumerável. Ok? Bom, isso aí, tá? Vou fechar esse exemplo aqui, acho que já deu para entender ali como é que é a função, como é que é o gráfico, a questão de ter infinitas descontinuidades. Vou encerrar o vídeo aqui, fica um segundo exemplo, e agora a gente vai discutir o teorema do valor intermediário no próximo vídeo, ok? Se vocês me permitem.
para ser completamente sincero com vocês,